Olá pessoal, me chamo Davi. Hoje, dia 30 de março, estou aqui para trazer um vídeo e colaborar com o desenvolvimento da disciplina, tá? Espero que vocês possam acompanhar essa disciplina e a gente possa ampliar nosso diálogo. Recentemente tive uma reunião com os tutores e a gente está fazendo uma pesquisa sobre a possibilidade de a gente fazer um encontro síncrono, e para isso a gente precisa ver qual é o melhor horário para a gente se encontrar. No entanto, quero alertar que esse encontro ele não é obrigatório e ele também não vai caracterizar falta e nenhum tipo de penalidade. Mas esse encontro também ele pode possibilitar a gente se aproximar mais e ter ampliação, né, do nosso diálogo, ampliação também da nossa compreensão, certo? E para hoje eu reservei assim 2 momentos, eu vou fazer 2 vídeos. Às vezes eu faço 2 vídeos, 3, dependendo da empolgação e também do momento aí, dessa relação com os alunos, né, o feedback de vocês. Então, eu sempre gosto que nos vídeos vocês possam ver ele na íntegra, porque às vezes eu faço pergunta no meio do vídeo, no final, e que vocês possam também me dar um retorno sobre os vídeos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque esse primeiro vídeo, ele de certa forma é um vídeo bem introdutório, que a gente vai dialogar um pouco sobre a origem do conhecimento geográfico, certo? Então, antes de chegar no geoprocessamento, a história do geoprocessamento em si, a gente tem que conhecer um pouco da nossa disciplina e da origem do conhecimento geográfico. Então, a geografia, alguns, vamos dizer assim, professores, até mesmo historiadores, eles vão dividir em 2 grandes períodos quando vão tratar da evolução do pensamento geográfico. A origem do conhecimento geográfico relacionada ao surgimento do homem até aí por volta do século XVIII, tá? Enquanto de século XIX, que a institucionalização da geografia enquanto ciência, século XX e século XXI em diante, a gente tem aí um segundo grande momento, tá? Então, a geografia, se a gente pode dizer que ela surge com essa relação do ser humano com a natureza, ela nem necessariamente ela sempre teve o seu mesmo objeto de estudo. Tá? Milton Santos, por exemplo, aí eu indico para vocês o Rui Moreira, o que é geografia, e indico para vocês também o Antônio Carlos Roberto Moraes, uma pequena história crítica. E se for um pouco mais, tiver mais tempo e interesse, o livro também Região e Geografia de Sandra Lencioni, que ela vai falar um pouco, inclusive, um pouco dessa aula que eu estou preparando, falando dessa sistematização dela sobre as origens do conhecimento geográfico. Então, assim, quando a gente fala origem do conhecimento geográfico, a gente tem que saber o que é geografia. No entanto, geografia assim, não é entendido da mesma forma, independente do tempo e espaço. Então, o próprio conhecimento geográfico, ele vai ser uma coisa bastante ampla. O Milton Santos, por exemplo, ele vai fazer uma defesa lá na frente, que é o conhecimento geográfico, o que é geografia, se responde com o que é seu objeto de estudo. E aí, dependendo do que é seu objeto de estudo, o conteúdo desse objeto de estudo define o que é geografia. Então, esse é um pensamento dele, né? E ele vai dizer que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, e que a geografia, quando se fala de geografia, tem que falar de seres humanos, etc. e tal. Então, mas assim, Milton Santos é um autor, a gente teve diversos autores, diversos pensadores, diversos geógrafos. Então, apesar de que eu gosto dessa perspectiva, né? Ele faz essa defesa com bastante profundidade no livro A Natureza do Espaço. E, no entanto, o objeto da geografia nem sempre foi o mesmo, tá? A própria geografia tradicional, o objeto da geografia vai ser N objetos, não vai ser um único objeto. E o que eu quero trazer para vocês de um primeiro momento é essa compreensão de que a geografia ela está relacionada a diversos conhecimentos, filosófico, poético, descritivo, antropológico, assim, não tinha essa questão de institucionalização e separação rígida do conhecimento, tá? Então, para que vamos dizer assim, o desenvolvimento da geografia fosse capaz, fosse necessário de transformação, né, da própria sociedade, era também necessário o surgimento de técnicas, certo? Isso aí é indiscutível, né? Quando a gente produz uma técnica que consegue produzir mais em menos tempo, que a gente consegue interferir mais na natureza,
a gente com isso também expande novas formas de ver, de ser e de viver. Marx depois dizia isso, né, que o ser humano no seu trabalho, ele se relacionando com o seu trabalho, ele se relaciona com a natureza e com isso muda a sua própria natureza. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Revolução Agrícola, que deu possibilidade ao surgimento das cidades, né? Uma das questões que deram possibilidade ao surgimento das cidades. Não vou entrar nessa área porque é um pouco minha área de estudo mais específica, e aí eu ia falar algumas coisas que fizeram com que a cidade surgiu, né? Como, por exemplo, a própria divisão de classe. Mas aí eu não quero me expandir para esse lado, tá? Mas o surgimento de diversas técnicas e com isso também o surgimento do conhecimento e a expansão desse conhecimento. Por exemplo, a contribuição dos fenícios com a escrita. Então, o desenvolvimento da escrita para depois a gente poder registrar isso aí em documentos, nos papiros, certo? A importância disso na comunicação, na expansão da própria consciência, da compreensão. Com os fenícios também a gente pode destacar a expansão marítima, o comércio, a expansão do comércio, e com isso também a ampliação do conhecimento do outro, do conhecimento de outras áreas, de diversos costumes, e a gente também pode destacar aí o surgimento, né, e o registro de diversas cartas que a gente tem, por exemplo, a primeira representação cartográfica, a gente resiste aí 2.700 antes de Cristo, né? Um destaque aí para os sumérios. A gente tem também, se a gente for falar um pouco dessa contribuição, né, que foi aí, como eu estou falando, é uma contribuição que não é localizada em apenas um ponto, em apenas uma pessoa, em apenas uma esfera do conhecimento, né? Seja uma contribuição de filósofo, seja uma contribuição de até nobres que tiveram condição de fazer viagens para poder fazer seus relatos de viagem, etc. Então, são contribuições diversas, né? Então, a gente, de uma maneira geral, pode trazer aí vamos dizer assim, que, de uma forma geral, os gregos que trouxeram aí uma grande contribuição. É tanto que foi eles que construíram, criaram a palavra geografia. Geo que significa terra e grafia que significa escrita. E eu me lembro agora até o Carlos Walter, né, ele diz, né, se a geografia é a escrita da Terra, a gente também pode perceber que a escrita da Terra e quem escreve essa Terra. Então também nós, seres humanos, escrevemos essa Terra, não é só a natureza que está posta. Tá? Então a gente ainda hoje vem escrevendo essa Terra. Então a gente tem contribuições aí, se eu vou trazer algumas contribuições para vocês. Tales de Mileto, por exemplo, concebia a Terra como um cilindro. Alguns vão até dizer que ele foi o primeiro a dar a ideia, né, de que a Terra era esférica. O Anaximandro, que escreveu obras descrevendo a Terra, elaborou o primeiro mapa mundi. Pitágoras, que tinha uma contribuição e teve uma contribuição muito forte na matemática, já sinalizava também com contribuições para a geografia, como, por exemplo, falando da rotação da Terra, no seu próprio eixo, já fazendo essa distinção oeste para leste, a própria divisão da Terra em zonas, que tem origem ainda na Grécia. Então, a gente tem diversas contribuições em um conhecimento que está em formação. E não é um conhecimento que está institucionalizado. É médico, que é filósofo, que é matemático, que é poeta, entende? Que está aí contribuindo para a formação de um grande arcabouço de conhecimento. Então, quem, por exemplo, é da geografia física, vai recuperar elementos da geografia física em sua história. Quem é da geografia humana vai, e aí tem uma relação mais próxima, por exemplo, com a filosofia, vai resgatar na história do pensamento da geografia uma relação da geografia com a filosofia. E aí vocês vão ver, eu trouxe até uma contribuição do Estrabão, que ele cita isso. E com isso, né, o surgimento aí da representatividade da Terra. E esse nome, né, que a gente pode transformar em conceito, quando ele está ancorado em uma teoria, é muito legal ensinar através de conceitos. Eu não vou fazer isso agora, nesse momento, estou trazendo aí um arcabouço mais histórico, mas que nome é esse? É o nome chamado representação, que é uma coisa muito importante para a gente nessa disciplina,
porque através da cartografia, que é a própria palavra cartografia vai surgir bem depois, mas a própria cartografia, o próprio geoprocessamento vai tratar muito da representação. E veja só que a representação, ela existe a partir de um conhecimento. Não existe como a gente fazer uma representação de algo que a gente não conheça. Isso não significa dizer que o que a gente não conhece e que não foi representado por nós não exista. Por exemplo, a América existia, mas veja qual era o conhecimento naquela época que se tinha. Era a Europa, era a Ásia, ali a Índia, os árabes. Então, é uma representação do que existe de conhecimento. Não significa que o que não existe não existia. Não há uma negação disso, certo? Então, isso é a primeira coisa importante, né? A gente vai estudar, por exemplo, se eu perguntar para vocês, né? E é que eu vou querer isso numa questão dissertativa, num texto em Word, que não ultrapasse uma página. Qual a importância da história, de a gente conhecer as origens das coisas, da história das coisas, da própria história da geografia, da cartografia, do geoprocessamento, para o entendimento da cartografia, da geografia, do geoprocessamento. Com a importância dessa história, né? Porque através da história a gente conhece o passado e pode até valorizar o presente. E conhecendo o passado também a gente valoriza, né? E muitas vezes até tira o chapéu para pessoas que nos antecederam. Porque esse conhecimento que às vezes a gente tem na palma da mão, através do celular, com GPS, né? A própria bússola inserida dentro do celular, a forma de grafar pontos, de se localizar, isso foi possível porque muitas pessoas nos antecederam. Foi possível por conta dos fenícios que elaboraram o alfabeto, foi por conta dos gregos, tá? Os árabes, passando aí por Renascimento, Idade Média, e N pessoas que foi possível esse conhecimento estar na palma da nossa mão. Então é muito importante a gente conhecer a história das coisas. Por exemplo, a contribuição, né, dessas pessoas, né, o Heródoto, eu até faço assim uma reflexão, né, de pessoas que tinham a condição de fazer viagem e produzia com isso saber, né? Não era uma viagem só por viajar, era uma viagem muitas vezes para produzir conhecimento, conhecer a terra, conhecer áreas, descrever áreas. E o Heródoto, por ser rico, né, porque aí, vamos dizer assim, a riqueza nos possibilita tempo, né? Esse acho que é a grande sacada, né? Ter dinheiro para poder dispor do tempo livre. Até perguntei uma vez a um amigo meu, ele dizendo, eu digo, rapaz, se tu ganhasse na Mega Sena, o que é que tu ia fazer? Ele disse, nada. Ou seja, ele simplesmente tem condição de não fazer nada, né? Fazer o que ele bem quer com o tempo dele, possibilitado pelo dinheiro, que tem condição de comprar o tempo livre. Então, Heródoto, por ser rico, realizou diversas viagens e com isso aí trouxe também conhecimento, como, por exemplo, dividir a Terra em 4 regiões. Eratóstenes, assim como é rico, né, e algumas dessas pessoas que nos antecederam foram gênios, né? Eratóstenes calculou a circunferência da Terra, da superfície da Terra, em 42 mil quilômetros, muito aproximado do que é hoje, né? Aproximadamente aí 40 mil. Ele observou a luz do Sol fazendo sombra nos postes, e aí foi calculando, observando também sempre o sol alpino, né, do meio-dia. Então, chegou a essa percepção. O seu mapa mundi também foi um dos primeiros registros cartográficos que tem aí já as coordenadas geográficas. É só uma ilustração, né, para ver essa questão da sombra e calcular o raio e a refração, a luz e chegar a esse conhecimento da circunferência da Terra. Não está aqui, né? Eu peguei umas cartas mais simples do livro de Sandra Lencioni, mas se vocês observarem, a cartografia, ela também, a construção de mapas, ela está muito ligada à questão de um desenho, à questão de uma arte. Então, existia a representação da Terra,
naquilo que a própria percepção nos possibilita representar, e aí é uma coisa que a gente vai conversar em forma de mais detalhe, quando a gente for fazer saber o que é fazer uma boa análise espacial, porque a gente acha, e aí para isso eu acho fenomenal uma observação uma frase que Marx diz, né, que o ato de observar já é o ato de avaliar. Ele não coloca uma distinção. A gente pode até fazer uma distinção no sentido de aprofundar essa ideia. Mas, dentre tantas coisas que a gente observa, por que é que a gente observa o que é que a gente observa? Então, ali já há uma pré-compreensão. Eu observo aquilo que me toca, que faz sentido. Então, a representação, aí, a própria o desenho, né, da Terra, da cartografia, ele era uma coisa muito, muito bela, né? Então tem registros belíssimos, que não foi o caso de eu trazer aqui. Então outra coisa importante foram contribuições, né, como eu falei, né, do conhecimento grego e tal, o próprio Ptolomeu, que escreveu obras importantes, como no caso a Geografia, que é uma obra de 8 volumes. O primeiro volume vai se dedicar basicamente à geografia matemática, e depois um segundo volume que vai discutir a influência do clima nos homens, faz um inventário, né, dos lugares. Nesse inventário já resiste essa questão da posição, da latitude, longitude, de todas as localidades, e na produção desse conhecimento também, ele de certa forma faz uma síntese do conhecimento grego, e isso é uma coisa importante. Essa seria meio que uma espécie de estado da arte, né? Você conseguir reunir ali aquele conhecimento existente e trazer em uma obra. É isso que possibilitou, por exemplo, os trabalhos ali de Humboldt e Ritter fazer a geografia e institucionalizar a geografia enquanto ciência. Os dois grandes sistematizadores da geografia. Até hoje é uma coisa importante, quando a gente vai fazer pesquisa, um dos primeiros caminhos, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, depois de elaborar um problema de pesquisa, é claro, é a gente fazer aí o estado da arte, sobre um conceito, sobre aquele tema, e através desse estado da arte é fazer uma síntese do que existe ali. E isso é uma coisa muito importante para a construção do conhecimento científico, que é um conhecimento, de certa forma, sistematizado. Tá? Então, a gente tem também contribuição de Estrabão, que nasceu aí na Ásia Menor e viveu nesse período aí antes de Cristo, um pouco depois de Cristo. Escreveu uma obra também de geografia, 17 volumes, ao que me parece só um volume que se perdeu, mas é uma obra que é possível ter hoje. Inclusive, é uma obra que eu baixei o volume 3, o livro 3 em PDF, então é possível a gente ter isso, ilustrar isso nas nossas aulas de pensamento geográfico, de introdução à geografia. Ele fez a revisão do conhecimento geográfico existente, ele também discutiu a chamada geografia matemática. Então veja que o termo geografia estava muito relacionado a diversas áreas do conhecimento. Então a gente tinha antigamente médicos que eram filósofos, que versavam e discutiam matemática, tá? Essa imagem, né, ela é retirada do livro, volume 3 de Estrabão, tá? Então, são áreas conhecidas na época, tá? Outra contribuição também, antes de fechar, eu quero também trazer uma citação do próprio Estrabão, que está nesse livro, Região e Geografia, tá? Que ele vai falar que a geografia, que é uma citação do Estrabão em si, tá? Que está dentro do livro de Sandra Lencioni, Região e Geografia. A geografia que nos propomos a estudar na presente obra nos parece ser, como algumas outras ciências, do domínio da filosofia. Então, trazendo a geografia próxima à filosofia. Alguns já traziam a geografia próxima também à matemática. E mais de um fato nos autoriza a pensar assim. De início, os primeiros autores que usaram a tratar da geografia eram precisamente os filósofos. Aí cita alguns, tá? Eu coloquei até uma reticência, mas dentre eles, Homero, Anaximandro, Cateu, Eratóstenes, Demócritos, aí o próprio Ptolomeu, entre outros. Tá? Então, pensar a geografia dentro desse espírito filosófico, de certa forma, na visão dele, era também meditar sobre a grande arte de viver e de ser feliz. Então, veja como a coisa era ampla. Tá? Você falar de geografias e fazer essa ponte com a filosofia é também meditar sobre a grande arte de viver e de ser feliz, é uma coisa muito, muito ampla. E isso é um assunto que a gente pode
também ainda hoje trazer para a geografia, e como, de certa forma, eu fiz uma ponte com isso quando eu trouxe, fui debater justiça e fui falar da justiça e falei também da felicidade, e isso dentro de uma tese de geografia, né? Então, outra contribuição muito importante, que eu não poderia deixar de falar, que a gente pode até dizer assim, né, que a primeira cartografia que surgiu foi a cartografia celeste. Você tem aí a diferenciação entre dia e noite, você tem sol e lua, você tem estrelas, e com isso você tem uma constelação a poder se orientar, né? Os reis magos foram visitar Jesus por conta da estrela, e eram pessoas estudiosas, né? Já vinham estudando há vários anos, né? Inclusive as escrituras, e observando o céu, e o próprio desenvolvimento, inclusive de navegação, orientação, é possível por uma cartografia celeste. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. Os pontos de localização, eu me lembro até de um depoimento de um amigo meu que, mas isso aí hoje em dia é tão distante, né? Parece ser distante, né? Mas nem tanto. Para quem não estuda, mas existem aplicativos que conseguem identificar as estrelas e citar o nome. Um amigo meu estava fazendo um curso, né, com um corpo de bombeiro na Chapada do Araripe, aqui na região que eu moro, no Cariri, no Crato. Eu moro no Juazeiro do Norte, mas é vizinho à cidade do Crato, que fica boa parte da Chapada do Araripe. E na ocasião, os caras se perderam na Chapada de noite, e ele disse, não, eu sei me guiar aqui. Os caras pensando que ele estava perdido, e com isso ele se guiou olhando o céu. Marcou um ponto e conseguiu tirar o pessoal da situação. Então, a gente tem aí a contribuição dos árabes, tá? Os árabes, em contato, por exemplo, com os chineses, trouxeram a bússola. Os árabes, por conta da sua, vamos dizer assim, da busca por terras e conquista de povos, foram aí catalogando também o conhecimento, e ao catalogar conhecimento, costumes, descrever regiões, também produziam conhecimento. Então aí vamos dizer assim, essa riqueza que é estudar, né, a origem do conhecimento geográfico. Falei de uma forma mais abrangente aqui, não quis fazer nenhum direcionamento, de certa forma, assim, só para a cartografia ou geoprocessamento, tá? Mas, assim, ampliando a nossa compreensão do que é o geográfico aí, tá? Na nossa área. Me lembro agora, inclusive, de uma live, quem tiver a oportunidade de tempo de ver, eu posso até colocar no grupo, lá na plataforma, que é Raciocínio Geográfico, se não me fala memória, do Paulo César da Costa Gomes. Tá? Depois foi publicado essa live em texto, é pequeno o texto, mas é muito interessante, tá? Essa leitura do espaço através de uma representação, e que é um pouco o que a gente vai buscar fazer nessa disciplina de introdução ao geoprocessamento. Eu espero ainda hoje a gente conseguir fazer um segundo vídeo, que é falando um pouco mais do geoprocessamento em si. O meu interesse era realmente em falar um vídeo só sobre a história da cartografia, uma história sobre a geografia, né? Chegar aí, veja que eu fui há um tempo muito mais distante, eu não cheguei aqui na institucionalização da geografia, eu não fui sobre as escolas, né, os horizontes, geografia clássica, quantitativa, crítica, humanista, não cheguei. Mas quem sabe em outro momento, quando a gente for fazer análise espacial, possa falar, por exemplo, do conceito de escala, numa perspectiva mais ampla, né, uma perspectiva conceitual, né, não só escala cartográfica, escala geométrica, tá, escala numérica, mas sim uma escala conceitual de análise. Quem sabe a gente também entra em outras áreas, tá, e desculpa aí se o vídeo foi longo, vamos aí depois dando esse feedback, tá, que às vezes eu me empolgo, mas foi um prazer estar com vocês hoje, e espero que assim, esse vídeo tenha alguma serventia, tá? Eu espero que vocês tenham condição de escrever alguma coisa em relação a isso que eu perguntei, né? Com a importância, né, da gente estudar a história do conhecimento geográfico, a história da cartografia, a história do geoprocessamento, e aí você pode falar de algum aspecto em si que chamou a atenção na aula, e escrever um pequeno texto, tá? Vou fazer 2 perguntas, essa é uma. E
no outro vídeo eu faço outra pergunta. Então vejam sempre os vídeos na íntegra, tá? Não vai tomar tanto tempo de vocês e é possível aí a gente poder ampliar esse diálogo. Porque quando eu vejo a participação de vocês, isso aí vai me dando também mais ânimo para colaborar ainda mais. E a gente conta aí com a participação dos tutores, tá? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou claro em relação ao vídeo, vocês me perguntem, entrem em contato, que eu buscarei esclarecer e sanar todas as dúvidas, tá? Um abração e até a próxima.